A paz do Senhor, irmãos. Amém? Antes que você se assente, abra sua Bíblia no Salmo 121. Glória a Deus por esse privilégio que nós temos de estar na casa do Senhor e de você que está pela internet, de estar adorando a Deus juntamente conosco, pelo interesse que nós temos por essa palavra. Se há um interesse que tem que ser cultivado em nossa vida, é o interesse pelo reino de Deus. Esse precisa ser a prioridade do nosso dia a dia. Glória a Deus por esse privilégio. Glória a Deus pela vida destes homens que ouviram a voz do Espírito Santo e deixaram na Bíblia Sagrada tão grandes ensinamentos para a nossa vida. Salmo 121 diz assim a Sagrada Escritura: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Um salmo bastante conhecido, um salmo que nos traz como referência única e prioritária a proteção de Deus. Um salmo, como aprendemos terça-feira passada, está inserido em um grupo de salmos que é chamado de Cântico da Peregrinação, Cântico de Romagem ou de Romaria, onde o povo de Deus saía dos lugares com o destino para Jerusalém, para adorar a Deus nas suas 3 festas anuais, e eles iam celebrando, cantando e adorando a Deus com esses cânticos. O título que nós vamos dar para o salmo hoje é: Não se distraia com os montes da vida. Por que esse título? Porque o salmista começa dizendo que ele estava elevando os seus olhos para os montes, procurando nos montes socorro, procurando nos montes resposta, procurando nos montes solução para a sua vida. Então não se distraia com os montes da vida, porque a nossa resposta, a nossa vida não pode estar pautada nos montes da vida. O Salmo 121 é um salmo muito conhecido, muitos o sabem de cor, porém, irmãos, o Espírito Santo hoje à noite quer que nós saiamos simplesmente da decoreba do salmo e nós possamos vivenciá-lo. O que está faltando para nós nos últimos dias é vivenciar a palavra. Muitos a sabem, muitos a decoram, muitos a recitam, muitos têm a Bíblia no coração, na mente, sabem de cor. Porém, além do saber, além do decorar, nós precisamos vivenciar a palavra de Deus. A nossa atitude, o que nós exteriorizamos cada dia, tem que fazer com que nós realmente estejamos exteriorizando aquilo que declaramos, que é a sua palavra. As 3 festas anuais que os judeus comemoram é a Páscoa, chamada de Festa dos Pães Asmos, o Pentecoste, chamado Festa das Semanas também, e os tabernáculos também chamaram de Festa das Tendas. São as festas que o povo judeu comemora e são a caminho dessas festas que eles cantavam esses hinos maravilhosos, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Porém, há um fato curioso. A geografia
o caminho que eles teriam que trilhar para chegar até esses lugares onde se comemorava essas festas, não eram caminhos planos, eram caminhos tortuosos, eram caminhos difíceis de serem trilhados, escorregadios às vezes, exigindo o quê? Que durante a caminhada eles tivessem uma atenção redobrada. Nós somos adoradores de Deus. Nós nos deslocamos todos os dias da nossa vida em busca de uma vida que adora o Senhor. Porém, da mesma forma que a geografia para que eles chegassem até o lugar de adoração era difícil, todos nós passamos por dias difíceis, por caminhos difíceis, por situações difíceis, por caminhos tortuosos, difíceis às vezes de serem encarados, mas precisamos trazer para a nossa vida a mesma alegria, a mesma convicção que esse povo tinha, porque o que importava para eles não era a dificuldade da chegada, o que importava para eles era chegar para adorar o Senhor. O que importa para nós, irmãos, não são as dificuldades do nosso dia a dia. Muitos estão parados diante delas. Não, o que importa é você adorar o nome do Senhor, independentemente dos caminhos difíceis, tortuosos, escorregadios, enfim, que a vida tem nos oferecido. E quando nós falamos no título, não se distraia com os montes da vida, eu quero que você entenda montes hoje à noite como o mundo. As coisas alheias, que não acrescentam nada na nossa vida espiritual. Então não se distraia com as coisas do mundo. Não tire os seus olhos do único Deus que pode resolver o seu problema, que pode abençoar a tua vida, que pode mudar a sua história. O Salmo 121 é um salmo de proteção. Mas é um salmo de proteção, não é para qualquer pessoa. É para quem tem em Deus, para quem sabe quem é Deus, para quem busca socorro em Deus. Tudo na Bíblia, tudo no reino de Deus tem uma condição. Se você fizer, se você adorar, se você contemplar, se você desviar, se você desejar. E o salmista vai nos deixar claro que isto também no Salmo 121 é real. A Bíblia se faz toda a proteção de Deus para quem busca em Deus socorro, para quem sempre projeta a sua vida para o coração de Deus, para as manifestações da sua mão poderosa. Por quê? Porque a nossa esperança não está nos montes da vida. A nossa esperança não está naquilo que o mundo rege. Nós não temos nenhuma esperança nessa terra. A nossa esperança, o nosso socorro está em Deus, irmãos. Paulo explica isso quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, ele fala: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Não projete a sua vida para aquilo que você vê. Eu falo isso para mim e para você hoje à noite. Não projetemos a nossa vida diária naquilo que estamos vendo, enxergando. Não, o nosso Deus, Ele é sobrenatural. Ele anda acima daquilo que é natural aos nossos olhos e Ele pode fazer qualquer coisa que for necessário para abençoar a nossa vida. E o salmista começa a sua canção, a sua expressão, a sua alegria, dizendo algo, verso 1: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Levanta os olhos para lugares onde ele não vai encontrar socorro. Levanta os olhos, porque se ele tivesse levantado os olhos e encontrado o socorro, ele não precisava ter feito a pergunta. Se ele faz a pergunta, de onde me vem o socorro, é porque ele não achou resposta para aquilo que ele olhou. Todas as vezes que eu e você projetarmos o nosso olhar, projetarmos a nossa procura de respostas, projetar a nossa vida à procura de respostas para aquilo que nós estamos passando, para as coisas dessa vida, nós nunca encontraremos respostas plausíveis. E ele não encontra a resposta, ele pergunta, de onde
me vem o socorro. Estou olhando, estou procurando, e ele não encontra. Por quê? Porque o seu olhar está nos montes da vida. E os montes, naquela ocasião, hoje nós entendemos como mundo, mas naquela ocasião eram lugares onde eles idolatravam outros deuses, chamados de lugares altos, onde sacrificavam as suas ofertas, as suas oferendas a outros deuses. Se o nosso olhar não for para um lugar onde Deus está, irmãos, nós nunca encontraremos resposta, porque o único que pode nos dar a verdadeira resposta, a verdadeira paz, a verdadeira tranquilidade, a verdadeira direção, o verdadeiro amor, a verdadeira razão de viver é o nosso Deus. Não se permita ser distraído pelos montes da vida. Não se permita ser distraído pelos montes onde a vida tem nos oferecido e Deus não está. Na sua aflição de não encontrar, ele eleva os seus olhos para os montes, não encontra a resposta, não encontra a solução, e faz a pergunta para ele mesmo: de onde então me virá ajuda? De onde me virá o socorro? Diante de tantas situações que eu tenho atravessado. A Bíblia diz para nós hoje à noite, na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15 a 17, o seguinte: não ame o mundo, e nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Todas as vezes que nós levantarmos os nossos olhos para os montes das circunstâncias, todas as vezes que nós levantarmos nossos olhos para os montes que nossos olhos estão enxergando e tentando achar uma solução, nós nunca encontraremos resposta. Nós ficaremos sempre na pergunta do salmista: de onde me vem o socorro então? O que eu tenho que fazer? Aonde está a minha esperança? O que ocorre é que o nosso olhar está no lugar errado. A nossa vida está sendo projetada no lugar errado. Tire os seus olhos hoje de tudo aquilo que atrapalha a sua comunhão com Deus. De onde me virá o socorro? Aonde está a minha alegria? Aonde está a minha paz? Aonde está a minha tranquilidade? Aonde está a minha convicção de que Deus vai fazer? Ele vai realizar, Ele vai abrir, Ele vai mudar. Aonde que está a nossa resposta? O interessante, irmãos, de tudo isso é que nós sabemos onde está a resposta. Mas nós às vezes corremos para o lado oposto dela. Nós não corremos para Deus. Nós às vezes até chegamos em Deus, mas nós às vezes nos permitimos parar em alguns montes da vida tentando achar a solução para o nosso problema, para a nossa dificuldade. E sabe o que ocorre? Decepção, frustração. Porque se Deus não estiver, é frustração, é decepção, porque a resposta não virá da forma com que você está precisando. E o verso 2 responde: o meu socorro vem do Senhor. Não é qualquer Senhor. É o Senhor que fez os céus e a terra. Depois de ele pensar, analisar, olhar para um monte, olhar para o outro, e às vezes nós fazemos isso na nossa vida, uma solução aqui, você comenta alguma coisa um pouquinho mais alta para ver se alguém ouve o teu problema e resolve a tua situação. Eu já fiz isso algumas vezes. Comentamos perto de pessoas alguma coisa que você está passando para ver se aquela pessoa acorda. Não, irmãos, o foco está errado. A nossa esperança, guarda isso no teu coração hoje à noite, o teu socorro, seja qual for a tua necessidade hoje à noite, não vem de nenhum outro lugar para nós que cremos, a não ser de Deus. Que Ele vai mover vidas, vai. Que Ele vai criar situações, vai. Mas o nosso foco, da nossa busca, do nosso socorro, tem que ser somente o Senhor.
que fez, continua fazendo, continua realizando grandes coisas nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, quem que descobre isso? Como é que você descobre que o seu socorro vem do Senhor? Quando você tem intimidade com Deus. Deixa eu ensinar algo para você hoje à noite que eu sofri muito na minha vida e eu posso ensinar isso para você porque é vivência minha. Nós queremos as coisas de Deus, mas nós não buscamos Deus. Nós queremos que Deus faça, a gente acredita, a gente ouve a mensagem, mas quando saímos daquela escada para baixo, a nossa vida é a mesma de quando você entrou no santuário. O salmista descobre que o socorro vem do Senhor, com uma vida de busca ao Senhor. Quanto mais você busca, Deus se revela. Quanto mais você bate, Deus abre. Quanto mais você deseja Deus, mais Deus se revela para a sua vida. Nós não vamos encontrar o socorro em Deus com uma vida relaxada. Nós não vamos encontrar o socorro em Deus com uma vida que as mãos que o adoram aqui tocam em coisas que não é para tocar lá fora. Não vamos, irmãos. O socorro só vem de Deus para quem está na presença de Deus. E não com interesse. Adorando por aquilo que Ele é. E ponto final. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus que fez os céus e a terra. O Deus que olhou e o texto diz que havia trevas. E pelo poder da sua palavra, Ele colocou cada coisa no seu devido lugar. Quando a Bíblia diz que esse Deus, de qual vem o seu socorro, é o Criador dos céus e da terra, o Espírito Santo quer nos dizer hoje à noite que o mesmo Deus que disse haja para o caos, talvez hoje a sua vida seja um caos, é o mesmo Deus que pelo poder da sua palavra, quando você busca socorro nele, Ele começa a colocar a nossa vida no seu devido lugar, cada coisa no seu devido lugar, pelo poder da sua palavra. E o pastor Wesley orou hoje algo que eu nunca tinha orado, nunca vi ninguém orar. Deixar de guardar no nosso coração as coisas engraçadas. Você compartilha tanta coisa engraçada. E não compartilhamos a palavra de Deus. Quantos vídeos engraçados recebemos? Eu não abro nenhum, viu, irmãos? Não sou mais santo por isso, não. Tá? Eu tenho pessoas específicas, e elas sabem quais são elas, que eu abro e compartilho. Outras eu nem quero saber o que ele mandou. Não abro. Piadinhas, enfim. Não é essa a questão de hoje à noite o texto. Eu quero que você entenda somente é isso. O socorro só vem para quem está na brecha. O socorro só vem para quem faz do Senhor o seu Senhor. Amém? Ele virá o socorro. De onde vem? É do Deus. Mas se você estiver em Deus, desejando Deus, cultivando Deus, buscando as coisas do reino de Deus. E o mesmo Deus que fez os céus e a terra, que colocou tudo no seu devido lugar. E até hoje, toda a ordem que Deus deu para a natureza, ela continua se cumprindo. A mangueira da manga, cada árvore da sua espécie. O sol está lá brilhando, enfim, tudo que Deus criou na natureza continua respeitando as ordens de Deus. Usemos esse exemplo para nós hoje à noite. O mesmo Deus que criou os céus e a terra, que deu ordem, tudo continua obedecendo às suas ordens até o dia de hoje. E nós? O que é que nós temos feito com o Deus que você crê que é o seu socorro? Precisamos ter intimidade com Deus. O Deus que está no controle de todas as coisas, que faz os céus, que faz a terra. E o salmista fala no Salmo 24, versículo 1, que do Senhor é a terra e a plenitude de todos que nela habitam. Tudo está no controle de Deus.
Gênesis 1, de 1 a 3 diz que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. O mesmo Deus que criou, que transformou aquela situação caótica em luz, é o mesmo Deus o qual que você tem que buscar socorro, o Deus que fez os céus e a terra, mas você precisa estar no centro da sua vontade. Jamais um copo vai encher de água se você estiver morrendo de sede, tiver uma torneira aqui, e você só pode saciar a sua sede com um copo. Se o seu copo estiver 1 milímetro fora da fonte, ele jamais vai encher. Você vai morrer de sede. A nossa vida tem que estar debaixo da torneira, debaixo da fonte, debaixo da vontade, debaixo do Deus que vai nos socorrer, porque é dele que vem o socorro para aqueles que estão na sua presença. Glória a Deus. E quais são as consequências? O que é que Deus faz? O que é que Ele promete quando nós colocamos, quando nós buscamos, quando nós projetamos a nossa vida e vivemos uma vida de acordo com o seu socorro? Verso 3 e 4, Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, Ele está sempre alerta. Deus vai nos guardar em toda a caminhada da nossa vida. Deus não vai permitir que você tropece em nada, Ele vai te avisar. Não peça, não entre aqui, não faça isso, não assine isso, não venda isso, enfim, não faça parceria com esse, com aquele, enfim. Deus vai nos avisar das coisas, Ele não vai permitir, Ele não permitirá, é futuro, Ele se manterá, é futuro, e Ele não dormirá, é futuro. O que quer dizer isso, irmãos? Você não conhece o minuto seguinte, mas Deus conhece, e se você buscar em Deus o seu socorro, você sempre será uma pessoa bem-sucedida para a honra e para a glória de Deus. Ele não vai permitir que você tropece, porque é comum no dia a dia, é comum na caminhada que você tropece em algo. Comum no sentido literal da palavra. Não estou dizendo que é o tropeço de pecado ou de erros, no sentido literal de você andar mesmo e tropeçar em terrenos tortuosos, em terrenos difíceis, como era a caminhada deste povo até Jerusalém. Mas Deus não vai permitir. Quando o nosso propósito é chegar em Jerusalém, é chegar no Monte Sião, para adorar o nome dEle verdadeiramente, irmãos, nada vai nos atrapalhar, nada vai nos fazer tropeçar nessa vida, quando o nosso propósito for ir a Jerusalém, ouvir a igreja, ou ir para a oração, ou ler a Bíblia, no sentido de adorá-lo verdadeiramente. Oh, aleluia! Ele não vai permitir que você tropece, Ele vai te proteger, Ele vai te manter alerta, Ele não dormita, Deus não dorme, Ele está sempre alerta. Oh, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Ele é o nosso socorro, Ele vai nos fazer viver dias plenos, dias de vitória, quando nós projetarmos a nossa vida para o centro da sua vontade. Oh, aleluia! A Bíblia diz em Zacarias 1:3, por isso diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. O salmista no Salmo 91, do verso 9 ao 12, ele diz, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. És o quê? Então o que vai acontecer após agora que nós vamos ler, é porque ele fez de Deus o seu? Amém. No Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Para quem que é isso, irmãos? Para quem fez de Deus seu refúgio
e fez do Altíssimo a sua habitação. Condição para que Deus possa proteger a nossa vida diariamente. Glória a Deus. Ele não vai permitir que você tropece quando a prioridade da sua vida for ir a Jerusalém, no sentido figurado, obviamente, para adorar o seu nome. Viver uma vida de adoração, viver uma vida de compromisso. Ele vai nos livrar dos tropeços que impedirão ou desejam impedir que nós o adoremos na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Verso 5. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita. O nosso Deus, Ele não faz, uma hora Ele protege e uma hora Ele não protege. Deus não é assim. A proteção de Deus, ela é contínua, é plena, é 100%, é sem sombra de variação, é sem ação de acordo com as circunstâncias, ou de acordo com o meu humor, com o seu humor, não. Deus não age assim. A proteção dele está sempre disponível. O que nós precisamos é ter uma vida com que nós consigamos colocar a nossa vida dentro da sua proteção. A proteção dele é contínua. É como se fosse uma sombra. Você consegue projetar a sua sombra e falar: ó, sombra, ó, você vai para lá, eu vou para cá? Consegue? Quem consegue fazer isso? Não tem como. A sombra está aqui, ó. Minha sombra está aqui. Eu vou mandar ela ir para lá, eu vou para cá? Não tem como. Aonde você for, a sua sombra vai. O que o texto está dizendo é que ele é como uma sombra. Aonde você for, ele vai te proteger. Aonde você caminhar, Deus estará com você, te protegendo, porque ele é o seu protetor. É nele que está a nossa segurança. Ele é o nosso socorro. É para ele que nós vamos recorrer. Quantos homens, humanos, importantes, contratam o quê? Segurança. Eles morrem ou não morrem? Poderíamos falar tantos exemplos aqui, que não é o caso, de homens importantes, que tiveram seus seguranças ao seu redor e foram mortos. Porque a guarda humana falha, mas a guarda de Deus jamais falhará. A proteção de Deus não falha, a proteção de Deus não erra, a proteção de Deus não muda. E o salmista no Salmo 127, versículo 1 diz: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Todas as vezes que eu chego em casa, que eu paro o carro na garagem, eu falo: Senhor, obrigado por nos trazer em paz para casa. Porque é Ele que nos protege. Você pode colocar alarme, você pode colocar segurança, você pode colocar luz que acende quando você chega, o que você quiser. Se Deus não for o seu guarda, se Deus não for a sua proteção, você estará vulnerável. Por mais artifício que você colocar para a sua segurança. Deus guarda a nossa entrada, a nossa saída. Ele é o nosso protetor. Mas o salmista falou que se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Ele é o nosso protetor 24 horas de cada dia. Ele não dorme, Ele não falha, Ele não esquece de você, Ele está sempre nos protegendo. Nós ouvimos certa vez uma mensagem do pastor das armadilhas que são desfeitas. Quantas armadilhas que o inferno acorda, planejando contra mim a sua vida, contra mim a sua fé, contra mim a sua esperança, e todas elas são desfeitas por Deus ao longo do dia. Ele nos protege. Quantos carros que vinham vindo em minha direção, que no trânsito, e Deus protege. Quantos homens que olharam para nós e iam nos assaltar e desistiram, por quê? Porque Deus protegeu, você nem viu. Ele é o nosso protetor. Precisamos ter uma vida com a qual Deus nos encontre nessa condição de pessoas que Ele possa guardar, de pessoas que estão interessadas no seu reino, que fazem de Deus o seu verdadeiro socorro. Verso 6: de dia o sol não o ferirá, nem a lua
de noite. Aqui é uma alegoria, para a gente entender que o sol muito forte, ou você exposto muito tempo ao sol, é bom. Você vai se queimar, você vai ter insolação, enfim. Porém, a lua também não ilumina totalmente. Ela deixa meio que iluminada, nos deixando, às vezes, em caminhos de trevas. Então, o que a Bíblia está nos ensinando hoje, que pelo Espírito Santo é, nem o calor em excesso, quando a vida nos permitir passar por algum momento de dificuldade excessiva, e nem as trevas, por um momento que a vida nos permitir atravessar por um momento difícil, de dificuldade, em nenhum desses momentos, o verdadeiro adorador estará desprotegido. Deus estará conosco independentemente das circunstâncias que a vida nos oferece. No calor excessivo ou na lua que não ilumina tanto, que às vezes nos deixa, eu saio muito cedo e tudo escuro ainda. Mas mesmo seja nesse ambiente de trevas, irmãos, no sentido de dificuldade, não no sentido de inferno, tá? De dificuldade, de problemas e do sol, aquela situação difícil de você resolver, em todos esses momentos, Ele continuará sendo sempre o nosso protetor, Ele continuará sendo sempre o nosso socorro, porque Ele é Senhor de todo o tempo, de toda a história, de todo momento da nossa vida. Deus é o nosso protetor. Oh, glória a Deus! Verso 7, o Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. A proteção de Deus não existe exceção. O Senhor o protegerá de todo o mal. Nada vai nos acontecer sem a permissão de Deus. Isso é uma coisa que nós precisamos entender também. Nós somos suscetíveis a dias difíceis. As notícias difíceis também vão chegar. Se Deus diz que Ele vai proteger, o Senhor o protegerá de todo o mal, porque o mal pode ser que chegue, irmãos. Mas Deus está nos protegendo do quê? Talvez não seja da situação, enfim, literal, do momento que você vai ter que atravessar, mas a nossa mente, o nosso coração, a nossa tranquilidade, que Ele continua ainda sendo o nosso socorro, de que Ele está no controle de todas as coisas. Ele está vendo. Ele viu Daniel na cova, ele viu os amigos na fornalha, ele viu todo o acontecimento e Ele preservou. Talvez Ele não nos livre do mal, mas Ele nos protege na situação que nós estamos inseridos. Ele vai guardar a nossa vida, por quê? Para que nós aprendamos a depender dEle. O Senhor o protegerá de todo o mal, e a parte B, protegerá a sua vida, nesse sentido. Ele vai guardar a sua vida, talvez não vai te livrar da situação que você está enfrentando, mas Ele é o teu socorro da tua vida, da tua paz, da tua alegria, da sua tranquilidade. Esses homens subiam e caminhavam longos dias, eu não sei a distância de que cada um vinha, eram vários lugares, mas vinham cantando, vinham celebrando, por mais difíceis ou mais difícil que fosse a situação, eles cantavam: o meu socorro vem do Senhor, a minha alegria vem do Senhor, a minha paz vem do Senhor. Eu sei que eu vou chegar, eu sei que eu vou conquistar, porque Deus está me protegendo, Deus está me guardando. Ele é o Deus que não dorme, Ele é o Deus que me protege e me protegerá de todo o mal. Mesmo que o mal vier ou tentar se aproximar, precisamos saber que Ele continua sendo o nosso socorro. Louvado seja o nome do Senhor. O verso 8 do Salmo diz: o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. O Deus que você serve é um Deus de socorro 100%. Amém, irmãos? É 100%. Ele protege a tua saída, Ele protege a sua chegada, desde agora e para sempre, ou seja, todos os dias Deus está guardando a nossa vida, todos os dias Deus está nos livrando. Se você está aqui hoje à noite, porque Deus nos livrou de várias situações
Ele é o Deus de socorro 100%. 100%, é pleno. Deus nos protege 100% e você precisa ter a convicção disso no teu coração. A proteção dele é a tua saída, é a tua chegada, desde agora e para sempre. Deus está guardando a nossa vida. E eu concluo dizendo 4 coisas para você guardar no seu coração hoje à noite. A sua ajuda virá sempre de Deus. Segundo, louve ao Senhor. Você quer um motivo para você cultuá-lo quando você vem ao culto? Então eu vou dar um só diante de todos. Louve ao Senhor, porque Ele nunca dorme. Ele nunca te abandona. Ele nunca deixa de estar vendo a sua vida e te socorrendo. 3, louve a Deus, porque Ele sempre será o seu amparo, a sua segurança, o seu socorro. E o último, Deus nos protegerá durante a nossa peregrinação na terra, rumo à adoração para todo sempre na Jerusalém celestial. Amém? Estamos caminhando como esse povo estava. Esse povo estava caminhando para Jerusalém, literal, para adorar o Senhor nas suas festas. Nós também estamos caminhando por caminhos difíceis, buscando somente em Deus o nosso socorro, a nossa proteção de um Deus que não dorme, na nossa jornada rumo às mansões celestiais, a Jerusalém celestial, para adorar o seu nome para todo sempre, na beleza da sua santidade. Amém? O teu socorro vem de quem? A tua esperança vem de quem? Então busque a Deus, projete a sua vida em Deus, e nós veremos muito mais coisas lindas do que Ele tem preparado e separado para nós. Se alguém ou algum momento da tua vida vier a indagação de onde virá o teu socorro, o nosso socorro vem do Senhor, não vem dos montes da vida, não vem de nada que esse mundo pode nos oferecer, irmãos. O nosso socorro vem do Deus que fez os céus e a terra e continua realizando grandes coisas em nossas vidas. Amém? Curva a tua cabeça. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque podemos entender isso hoje à noite. Diante de dias tão difíceis, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Deus que criou tudo, o Deus que colocou cada coisa no seu devido lugar, é o mesmo Deus que tem poder para colocar a nossa vida no seu devido lugar. Colocar as situações hoje caóticas da nossa vida, difíceis, no seu devido lugar, Pai. Tu és o nosso socorro, que a nossa vida esteja pautada nesse ensinamento, de saber que nós precisamos estar com uma vida de intimidade com o Senhor, para que nós possamos pleitear das tuas mãos o socorro diário que nós precisamos. Obrigado pela tua proteção, Pai. Muitos livramentos que hoje nós passamos, não enxergamos, não vimos, mas o Senhor nos livrou, Pai. Quantos livramentos o Senhor tem proporcionado a nós todos os dias. Te louvamos pela tua palavra. Obrigado por esse privilégio que nós temos de meditar na tua palavra, de preparar a tua palavra, de buscar do coração do Espírito Santo as palavras corretas, as atitudes corretas, os gestos corretos durante a ministração, para que primeiramente a nossa vida de quem prega e depois daqueles que ouvirão, sejamos abençoados e direcionados pela tua palavra, Pai. Continua abençoando a minha vida, a do pastor Wesley, a nossa casa, que o Senhor continue nos dando sabedoria do alto, Pai. Nunca queremos pegar esse microfone pelo nosso conhecimento, pela nossa vontade, pela nossa sabedoria. Não, Pai. Sempre do Senhor. Sempre na direção do Espírito Santo. Sempre, Pai, reportando ao Senhor cada mensagem, a honra, a glória, o louvor que só ao Senhor é devido. Obrigado pelo teu socorro. Que o Senhor continue nos socorrendo todos os dias, porque nós precisamos do teu socorro, da tua graça e da tua direção. Abençoa-nos, porque a Bíblia diz que a tua bênção, que nos enriquece, é a nossa oração, agradecidos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.